dizendo que os acampamentos começaram a ser desmontados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Qual que é a situação de momento por aí, Rafael? Boa tarde. É isso, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que Oi. nos acompanham. Sim, estamos aqui no quartel-general do Exército. Na verdade, nossa reportagem está aqui desde mais cedo, desde as primeiras horas dessa segunda-feira. Seguimos aqui acompanhando. Nesse momento, a gente consegue observar daqui tanto o efetivo da Polícia Militar, bastantes viaturas, muitos ônibus da Polícia Militar, além de, claro, aqui no QG, vários militares, vários membros do Exército Brasileiro. E a operação de momento é de desmonte dessas barracas que ainda ficaram. Um clima aqui de absoluta tranquilidade nesse momento. Inclusive, a gente só consegue observar os militares, os policiais militares e a imprensa que está aqui ainda cobrindo. Não conseguimos ver nenhuma pessoa que estava acampada nesses últimos dias. Realmente só militares que a gente vê aqui. Até porque mais cedo, entre 1.200 e 1.400 pessoas que estavam aqui passaram por uma espécie de triagem, saíram daqui em cerca de 50 ônibus, e foram cadastrados, foram identificados para posteriormente serem tomadas as medidas cabíveis aí por possíveis crimes federais que as pessoas possam ter cometido no dia de ontem. A gente segue acompanhando nesse momento e a situação nesse instante é bem tranquila. A gente reforça que a gente só consegue observar daqui desse ponto, que a gente contempla praticamente todo esse local onde as pessoas estavam acampadas, somente os militares estão desmontando as barracas que ainda restam por aqui. E sobre a questão dos presos, de todos aqueles atos terroristas que vimos nesse domingo, até então, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, são 204 pessoas presas. Bom, então agora a situação de tranquilidade, perto do que aconteceu ontem, né, Rafael? Imagino que de fato é da água para o vinho, né? Uma situação de tranquilidade sem dúvida nenhuma. Mas é esse o clima que você sente, inclusive como jornalista circulando aí pelas ruas? Porque Brasília é uma cidade muito segura, para quem não conhece. É muito diferente de outras cidades brasileiras. Por exemplo, São Paulo. Você consegue andar na rua, pegar um celular, você consegue andar com uma certa tranquilidade, sem se sentir ameaçado o tempo todo, o que eu imagino que deve ter mudado, ou pelo relato que a gente teve de outros repórteres, mudou bastante nesse fim de semana. Agora, é essa a sensação que você tem por aí também, Rafael? Olha, se a gente for pegar o episódio de ontem, foi uma situação completamente surreal. Nunca tinha É. visto nada parecido. Eu estava na redação no momento, estava no plantão no domingo, e a gente obviamente estava monitorando, todo mundo sabia que existia essa possibilidade de uma manifestação, toda a imprensa sabia, toda a força efetiva de segurança também sabia. E a gente estava olhando ali, nosso estúdio da Band fica ao lado da esplanada dos ministérios, a gente monitorou durante toda a manhã, vimos apenas algumas pessoas e em cerca de 10 minutos tinha uma multidão descendo e depois aconteceu tudo que a gente viu. Bom, até pelo menos umas 8 horas da noite, o clima era de muita incerteza e de certo terror, de fato, que é isso que esse tipo de ação causa na população. A partir das 9 horas que a situação começou a ficar um pouco mais tranquila, as pessoas começaram a ser responsabilizadas. Na verdade, logo após o decreto do presidente Lula, as coisas começaram a caminhar para uma mudança. E na madrugada, já de segunda-feira, a gente teve os primeiros atos da segurança do Distrito Federal junto com o Exército do Brasil para a gente conseguir finalmente desmobilizar, desmontar esses acampamentos aqui de pessoas que fizeram crimes aí contra a democracia brasileira. Nesse momento, ainda é um campo de incerteza, principalmente dentro da política local, pois a gente não teve uma manifestação do governador Ibanez Rocha, desde a decisão de Alexandre de Moraes, não tivemos uma declaração pública assinada pela vice-governadora Celina Leão, a gente tem apenas essas informações do interventor na segurança pública do Distrito Federal e disse que mais tarde vai conversar com a imprensa. Ainda nessa questão do poder aqui do Distrito Federal, é um clima ainda de muita incerteza, mas a gente aguarda. Quanto às questões da segurança pública, a gente começa a ver uma certa normalidade, principalmente aqui na região do Exército. É isso aí, aos poucos a normalidade voltando, pelo menos nessa sensação, no circular pelas ruas, com a presença maciça aí das forças de segurança nas ruas de Brasília. Rafael Procópio conversando com a gente ao vivo de Brasília. Bom trabalho para você por aí, Rafael.